Olá a todos, meu nome é Giancarlo Maldonado e hoje eu vou apresentar o artigo específico Federated Service Chaining, Architecture and Challenge. Bom, a computação de Boyd viu que os serviços sensíveis à latência se moverem rapidamente da nuvem para a periferia. Assim, a computação de Boyd pode tirar proveito de sua proximidade com os usuários finais, porque quando mais provedores de serviço de computação chegarem ao mercado, a rede vai se tornar cada vez mais fragmentada, né? Porque assim, os provedores vão implantar políticas proprietárias e também seus próprios serviços dentro da rede. Então, isso significa que a internet pode se tornar cada vez mais complicada e arriscada. E é por isso que os autores propõem resolver esse problema realizando um encadeamento de serviço federado. Nesse cenário, os provedores poderão compartilhar e colocar funções de serviço nas redes dos outros participantes. Bom, a definição do encadeamento de serviço federado diz que muitos aplicativos e serviços precisam ser entregues em várias redes e cada uma dessas redes, também chamada de domínio, que pertence a uma parte interessada. Como assim? Se refere à implantação de políticas com funções de serviço em uma federação que é formada por dois ou mais domínios como encadeamento de serviço federado. Bom, os principais benefícios do encadeamento de serviço federado incluem a garantia de acordo de nível de serviço. Isso quer dizer que o encadeamento de serviço federado permitirá que todos os domínios forneçam serviços consistentes e eficientes aos usuários, como, por exemplo, dando prioridade, latência e largura de banda consistente em todo o caminho do encadeamento de serviço federado. E a relação de custo-benefício quer dizer que o encadeamento de serviço federado permite que cada rede compartilhe ou alugue recursos não utilizados para reduzir custos. Além disso, se a cadeia de serviço for implantada em cada domínio independentemente, pode ser que ocorra que operações e funções sejam duplicadas. Mas, com a coordenação do encadeamento de serviço federado, aquelas funções redundantes podem ser eliminadas. Bom, outro benefício seria a segurança. O encadeamento de serviço federado permite a coordenação entre domínios. Assim, o encadeamento de serviço federado garante a implantação de políticas consistentes. Além disso, ao implantar funções de serviço na borda, o tráfego indesejado pode ser bloqueado no estágio inicial da cadeia, nas redes de provedores upstream. O outro benefício é a flexibilidade e inovação. Quer dizer que, por meio das cadeias de serviço entre domínios em vários domínios, novos aplicativos e serviços podem ser projetados e implantados facilmente, como, por exemplo, funções para preposicionar o tráfego. Elas podem ser implementadas dinamicamente nas nuvens de guarda. Além disso, podem também utilizar recursos para melhorar o desempenho. Bom, agora, a arquitetura do encadeamento de serviço federado fornece uma ilustração em três planos. A figura mostra uma cadeia de serviço federada que é implantada em um provedor de nuvem de borda e um data center de nuvem. A arquitetura inclui um plano de dados de federação, um plano de controle e um plano de aplicativo. Bom, vou começar a explicar a figura de baixo para cima. Começando com o plano de dados de federação. Aquele plano consistente em que todos os recursos elegíveis podem ser compartilhados através da federação. Além disso, esses recursos também podem estar em qualquer nível de abstração na pila do sistema. E é por isso que cada domínio possui pelo menos um controlador de federação. E com tudo isso se forma o plano de controle da federação, que é a segunda camada. O controlador de federação é responsável por fornecer as funções e interfaces da federação que sejam necessárias. Além disso, também ele pode ser organizado de várias maneiras. Pode ser organizado como implantação, como ponto a ponto ou organizado hierarquicamente. Por último, a terceira camada é responsável de que, tipo, depois que uma federação é criada, o encadeamento de serviço federado pode ser implantado em todos os domínios no plano de aplicativos da federação, que fornece interfaces para todos os usuários. Bom, na seguinte figura, mostra os componentes necessários para executar o encadeamento de serviço federado. Isso quer dizer
que uma federação é composta por entidades de rede que podem ser amplamente dispersas geograficamente, e eles podem se conectar através da rede de comunicação através de uma autenticação. Vamos começar como Network Provider ou provedor de rede. Ele mantém todos os recursos e inclui dois componentes principais, que são o gerenciamento de serviços ou Service Management e a camada de abstração e controle de recursos, que é o Resource Abstraction and Control Layer. O Service Management fornece interfaces como controlador de federação, e ele é dividido em funções de provisão, configuração, portabilidade e interoperabilidade. O fornecimento e a configuração permitem implantar funções de serviços automaticamente com base no serviço e nos recursos solicitados. A camada de Resource Abstraction and Control Layer gerencia um catálogo para um conjunto de recursos e seus atributos. Além disso, ela descreve como eles são expostos e acessados em uma federação. Eh, Esses recursos podem não apenas ser recursos de infraestrutura, por exemplo, podem ser virtual machines, como também podem ser containers, e também podem ser serviços em nível de aplicativo, como por exemplo, instâncias de funções de serviço. Eh, Cada controlador de federação compreende três componentes: gerenciamento de cadeia de serviços, gerenciamento de recursos e gerenciamento de federação. E eles podem suportar várias instâncias de federação ou simplesmente federações. Vou falar os detalhes desses componentes no próximo slide. Bom, o primeiro componente é o gerenciamento da cadeia de serviços. Esse componente tem a composição do serviço. A composição da cadeia de serviços entre domínios é geralmente de alto nível e também é determinada por cada provedor de serviço de aplicativos de acordo com seus requisitos. Como, por exemplo, um provedor de serviço de aplicativos pode decidir implantar firewalls na borda, filtrar o tráfego malicioso próximo à origem e implantar um cachê nos prestadores de serviço. Assim, pode reduzir a latência dos usuários. Dentro desse componente, também encontramos a rede e roteamento de serviço. O encadeamento de serviço se preocupa em unir funções de serviço, tipo, tem que ser em uma ordem lógica correta para assim poder implementar os serviços de rede desejados. Isso envolve colocar as funções de serviço num local mais adequado dentro do ambiente federado. Portanto, o princípio geral para o encadeamento de serviço federado é que os nós com melhores recursos computacionais devem ser compartilhados o máximo possível. Dentro desse componente, também encontramos a implantação da cadeia de serviços, que diz que a implantação de funções específicas na rede não está apenas sujeita à restrição de recursos físicos. Por exemplo, vamos supor que temos dois operadores, tá? Um operador A e B, e que esses operadores tiverem recursos suficientes para acomodar a solicitação de um operador X de um firewall. E isso vai ocorrer uma vez que a latência da rede do operador B é menor. Portanto, favorecerá a rede do operador B para colocar esse firewall. Mas, especificamente, dois tipos de encadeamento estão envolvidos. O primeiro, o encadeamento de serviço dentro do domínio. Quer dizer que são cadeias de serviços local ou privado, que são implantadas diretamente pelo controlador do domínio atual. É, Isso é feito de acordo com seu próprio requisito de política. O encadeamento de serviço entre domínios quer dizer que as cadeias de serviço entre domínios mantêm o encadeamento global entre dois pontos de extremidade. E, como vários domínios estão envolvidos, é necessário um esquema de negociação comum para assim poder trocar informações sobre configurações, requisitos de políticas, roteamento e acessibilidade entre domínios. O segundo componente é a gestão de recursos, e dentro desse componente temos a disponibilidade e descoberta de serviços, que é a capacidade de disponibilizar e descobrir serviços ou recursos fornecidos pelos membros da federação. E depois que uma federação é formada, os membros decidem qual serviço gostariam de compartilhar e como gostariam de compartilhá-los. Também temos a mobilidade e migração de serviços. Diz que basicamente a demanda por diferentes serviços pode mudar com o tempo.
como resultado do fluxo e refluxo do tráfego de usuários na internet. Por exemplo, em grandes eventos como festivais de música, geralmente se criam pontos de acesso à internet em áreas específicas. Por quê? Porque desse modo vamos adaptar as funções de serviço federados para ter, tipo, um dinamismo no tráfego dos usuários. Isso quer dizer que vai detectar as mudanças nas demandas dos usuários. Portanto, vai migrar as funções de serviço ou toda a cadeia de serviços se for necessário. Bom, também temos o gerenciamento de federação e dentro dele temos o monitoramento e relatório, que são funções básicas que oferecem suporte a outros componentes. Isso inclui também o uso de recursos, desempenho, status de integridade e assim por diante. Também temos a contabilidade e o faturamento, que normalmente são usados para rastrear o uso de recursos pelos membros da federação, que podem estar associados a preços ou a uma programação de custos. E por último, temos a portabilidade de dados. Ela é necessária para permitir que os membros acessem e recuperem dados com custo e formato razoáveis. Bom, agora vamos ver os desafios do encadeamento de serviço federado. Um dos desafios é o ambiente altamente heterogêneo. Por exemplo, em um ambiente de federação é muito difícil obter cadeias de serviços eficazes e eficientes dentro de redes heterogêneas. Além disso, alguns desafios relativos a ambientes heterogêneos incluem compartilhamento eficaz de recursos e serviços. Isso também inclui representação de diferentes tipos de recursos e serviços, como também o compartilhamento e recuperação sob demanda e monitoramento em tempo real. Também um desafio relativo pode ser a interação com outros serviços e aplicativos, como, por exemplo, aproveitar as nuvens federadas, que se concentram principalmente na integração de diferentes plataformas de nuvem. Outro desafio é a validação e verificação de cadeia de serviço. As cadeias de serviço são implantadas em uma federação e é importante verificar se uma cadeia de serviço específico está implantado e aplicado corretamente conforme desejado. Desse modo, poder evitar qualquer tipo de violação da política. Portanto, a verificação de uma cadeia de serviço é um processo complicado, especialmente em um ambiente federado com várias partes interessadas. Outro desafio é a segurança e confiança, que é diferente da federação na nuvem. Por quê? Porque o maior desafio do encadeamento de serviço federado é habilitar a confiança. Outro desafio é a classificação do fluxo de tráfego. Ele é classificado de acordo com as regras de classificação para determinar a qual federação pertence e a qual cadeia de serviço da federação será tratada. Por isso, a classificação é baseada no conteúdo de um ou mais campos de cabeçalho de pacote. Outro desafio é a migração e consistência do Estado. Ela determina as necessidades de migração dinâmica de funções de serviço individuais, para assim poder utilizar melhor os recursos físicos. Bom, por último, temos a conclusão. O artigo propõe um novo paradigma de rede chamado Federated Service Chaining ou encadeamento de serviço federado, que basicamente se concentra na colaboração entre redes. Também o artigo mostra como aproveitar os recursos de computação para poder aumentar a utilização de recursos em toda a rede. Aqui temos a referência do artigo. Bom, essa foi minha apresentação e obrigado.